Julgue os próximos itens, considerando que dois triângulos, um deles retângulo e o outro acutângulo, têm em comum as circunferências que os circunscrevem e o lado BC. Então são dois triângulos e eles têm essa característica. Cada um tem, em tese, cada um teria suas circunferências circunscritas. Mas nesse caso o texto disse que eles dois têm isso em comum, ou seja, uma só circunferência vai circunscrever os dois triângulos. E eles têm também em comum o lado BC. Então deixa eu tentar desenhar isso. Vou começar pela circunferência. Tá aí a circunferência que circunscreve os dois triângulos. Um deles é um triângulo retângulo e o outro é um triângulo acutângulo. A gente sabe que um triângulo retângulo, inscrito numa circunferência, sempre tem um dos seus lados passando pelo centro da circunferência, né? Um dos lados é diâmetro da circunferência. Isso é característica de todo triângulo retângulo. Então estaria aqui o ângulo reto, né? O outro triângulo é acutângulo, e eles têm em comum o lado BC. Então, o lado BC não vai poder ser o diâmetro aqui, porque senão no triângulo acutângulo isso não seria possível, né? Então, o lado BC ou vai ser esse lado, ou então esse outro lado aqui. Parece não ser muito relevante, eu vou colocar aqui os pontos B e C, são os vértices comuns dos dois triângulos. Deixa eu colocar o outro triângulo em outra cor. Então, eu teria, e é um triângulo acutângulo. Então, os seus ângulos são todos agudos, pronto. E aqui o terceiro lado, que é o lado comum, o lado BC faz parte dos dois triângulos. Bom, e aí vamos aos itens. Item 89, indicando-se por A o terceiro vértice do triângulo acutângulo. Então é aqui. É o terceiro vértice do triângulo acutângulo. E por H, a hipotenusa do triângulo retângulo. Então H está aqui, é a hipotenusa do triângulo. É esse lado, né? Esse lado maior aqui, que passa pelo centro da circunferência. Tem-se que o seno do ângulo A é igual a BC sobre H. O seno desse ângulo, está dizendo o item, o seno desse ângulo é igual ao valor BC, B de bola, BC, dividido por H, BC sobre H. Ora, pessoal, como esse ângulo A aqui, ele tem essa corda como definidora desse ângulo, e essa corda, ela é também definidora desse outro ângulo, ó, os dois ângulos têm a mesma medida. Isso é uma característica, uma propriedade lá dos ângulos inscritos que a gente chama, né? A gente chama de um ângulo inscrito na circunferência, exatamente essa situação, quando o vértice do ângulo está sobre a circunferência, e esse vértice, quer dizer, e os dois lados do ângulo cortam a circunferência lá adiante em algum ponto. E aí o teorema do ângulo inscrito é o que garante isso. Dois ângulos inscritos que sejam definidos pela mesma corda, dois ângulos inscritos definidos pela mesma corda, eles são congruentes. Então esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho desse. Ora, então, o seno do ângulo A, que é o que a gente está querendo, deixa eu chamar isso aqui de alfa. O seno do ângulo A, que é o que ele está querendo, é o mesmo valor do seno do ângulo alfa, simplesmente porque o ângulo A é congruente ao ângulo alfa, eles têm a mesma medida. E para calcular o seno do ângulo alfa, eu vou pegar a medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa, essa é exatamente a definição de seno, né? Então, é o lado BC, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, é verdade, ó, o seno do ângulo A é, de fato, B de bola, BC sobre H. Então, correto o item 89. Item 90, os ângulos opostos ao lado BC nos dois triângulos são congruentes. Foi, na verdade, o que eu acabei de falar, né? É o teorema do ângulo inscrito. Os ângulos opostos ao lado BC. Está aqui o lado BC. Tem o ângulo oposto a ele aqui no triângulo retângulo, e tem o ângulo oposto a ele aqui no triângulo acutângulo. Esses dois ângulos são congruentes exatamente pelo teorema do ângulo inscrito. Então, correto aqui. Esses ângulos opostos nos dois triângulos são congruentes. Item 91. Em um dos triângulos, há um par de vértices cuja corda determina um ângulo central raso. Ops, isso foi o que eu falei na hora que eu comecei a demonstrar, a desenhar a figura, né? Esse par de vértices aqui, esse vértice e esse vértice, eles determinam esse ângulo central aqui, ó, que é um ângulo central raso, um ângulo de 180 graus. O que é o ângulo central, né? O ângulo central é um ângulo, diferente do ângulo inscrito, o ângulo central seria esse aqui, ó. Então, por exemplo, a corda BC tem como ângulo central esse ângulo aqui, que, embora seja um ângulo obtuso, não é um ângulo raso nesse caso. Já, deixa eu chamar de D esse ponto, a corda DC, ela determina exatamente um ângulo central, que é esse daqui, que é um ângulo raso. Então tá correto o item, né? Em um dos triângulos, no caso aí é o triângulo retângulo, há um par de vértices cuja corda determina um ângulo central raso. Então, correto o item 91. Um detalhe, eu acabei apagando aqui, mas eu queria ter comentado com você. Como existe uma variante do teorema do ângulo central, que na verdade é a partir disso que chega aquela consequência de que os dois ângulos inscritos aqui são congruentes. É que o ângulo central aqui, ó, ele é sempre o dobro da medida do ângulo inscrito correspondente. Então, como eu chamei de alfa esse ângulo aqui, nesse meu desenho, esse ângulo aqui vai ser o dobro de alfa, tem a medida do dobro de alfa. O ângulo central sempre mede o dobro do ângulo inscrito correspondente. E é por isso que esse ângulo e esse outro aqui também são congruentes, porque esse ângulo central, ele é um ângulo correspondente a esse ângulo inscrito, também correspondente a esse outro ângulo inscrito, e também correspondente a uma infinidade de outros ângulos inscritos, por exemplo, esse outro aqui, tá certo? Você pode flutuar, digamos assim, ou viajar bastante aqui, com esse ponto variando ao longo de todo esse pedaço aqui da circunferência, ó, esse arco da circunferência, que você vai ter ângulos inscritos correspondentes àquele ângulo central ali. Item, qual que é agora? 92.
em cada triângulo, o ortocentro é um ponto interno. Errado, no triângulo retângulo, o ortocentro sempre é aquele vértice que está lá no ângulo reto. Vamos recordar o conceito, né, de ortocentro. Num triângulo qualquer, o que é o ortocentro? Que eu não quero um triângulo isósceles. Senão ele vai mostrar coisa aqui. Isso, pronto, agora acho que ficou bom. Então, eu dizia, o ortocentro ele é o ponto de encontro das alturas. Então, o que é uma altura do triângulo? São 3 alturas que o triângulo tem. Você pega o vértice e faz aqui uma reta passando pelo vértice e que cruza o lado oposto, ou a reta suporte do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento de reta vermelho aqui é uma das alturas do triângulo. Esse aqui é uma das alturas. Ocorre que o triângulo tem 3 alturas. Então, por exemplo, qual é a altura relativa a esse vértice? Ou qual é a altura relativa a esse vértice? Você tem que sair desse vértice e cruzar na reta suporte do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, a reta suporte é porque o lado é um segmento de reta, ele acaba, né? Tem começo e fim. Mas a reta suporte é uma reta que perpassa pelo lado e é uma reta, ela não tem nem começo nem fim, né? Vai daqui até lá no infinito, ó. Vai daqui, passa e vai para o infinito. Você vai desenhar aqui, ó, a reta saindo desse vértice e forma lá do outro lado 90 graus. Isso é mais difícil de desenhar do que parece. É porque esse triângulo aqui ficou quase retângulo, né? Ou ficou retângulo, nem sei. Se ele tiver ficado retângulo, vai acabar com o meu aqui, 90 graus. Aqui. E qual é a altura relativa a esse outro vértice? Você tem que olhar a reta suporte aqui e desce um segmento de reta aqui formando 90 graus. Ó, 90 graus. Bom, esses 3 segmentos de reta, eles não se cruzaram, né? Olha a reta suporte deles. Então, você olha essa reta prolongada para cá, essa para cá e aqui para cá. Esse ponto vai ser o ortocentro. Bom, apesar da dificuldade de desenho, aqui a situação é a seguinte, ó. Quando o triângulo for um triângulo retângulo, o ortocentro ele vai estar exatamente no ponto, naquele vértice onde forma o ângulo reto. Portanto, não vai ser um ponto interno. Quando for um triângulo acutângulo, aí sim, o ortocentro vai ser sempre um ponto interno. E quando o triângulo for um triângulo obtusângulo, como seria o caso aqui desse desenho, aí o ortocentro vai ser um ponto externo ao triângulo. Então, no item 92, como ele diz que em cada triângulo, ou seja, nos dois, o ortocentro é um ponto interno, então isso está errado. Não é um ponto interno, não no triângulo retângulo. Além do ortocentro, tem outros 3 pontos notáveis do triângulo que vale a pena relembrar os conceitos, pelo menos. São o chamado baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas, e o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. O que é cada uma dessas coisas? Vamos recordar. Pronto, está aqui um triângulo. O que é o baricentro? Ponto de encontro das medianas. O que é uma mediana? Você pega o ponto médio de um lado e traça um segmento de reta até o vértice oposto. Pega o ponto médio do outro lado, e isso também para o outro. Então, pega o ponto médio de um lado, aqui está o ponto médio, e traça um segmento de reta até o vértice oposto. O que há de surpreendente aqui é o seguinte, esses 3 segmentos de reta, em princípio, não tinha por que eles se cruzarem num só ponto. Mas isso acontece, eles concorrem em um só ponto. Esse ponto é chamado de baricentro, vou indicar pela letra B de bola aqui. O que o baricentro tem de propriedade interessante? São 2 propriedades, pelo menos. Uma primeira propriedade, ele é o centro de gravidade do triângulo. Isso quer dizer o seguinte, se esse triângulo fosse construído de uma chapa metálica, por exemplo, uniforme, né, de densidade uniforme, todos os pedaços do triângulo com a mesma densidade, esse ponto aqui seria o ponto onde você colocaria uma agulha debaixo do triângulo para ele equilibrar, né? É o centro de gravidade do triângulo. É uma propriedade mais lá da física do que daqui da matemática, mas não deixa de ser uma curiosidade. Outra propriedade é que o baricentro divide cada mediana na proporção 2:1. Então, se esse pedaço aqui tiver uma medida de tamanho x, esse outro pedaço vai ser 2x. Se esse cara aqui tiver um tamanho y, esse outro pedaço do lado de cá vai ser o dobro, 2y. Se esse pedacinho aqui tiver tamanho z, esse outro pedaço do lado de cá vai ter tamanho 2z. Ou seja, o baricentro divide a mediana na proporção 2:1. O que é o incentro? Ponto de encontro das bissetrizes. Perdão. Então, o que é a bissetriz? Você vai pegar aquela reta que passa no vértice aqui, dividindo o ângulo em 2 pedaços de mesmo tamanho. Esse cara tem o mesmo tamanho desse. Faça a mesma coisa do lado de cá, esse pedaço vai ter o mesmo tamanho desse. Essa reta preta, ela pode não coincidir, tá? Pode não coincidir com a vermelha, com a mediana. Isso vai depender um pouco aí do triângulo. Se for um triângulo isósceles, se for um triângulo equilátero, tudo vai coincidir. Mas se for um triângulo que não seja equilátero, um triângulo escaleno, aí não vai haver essa coincidência, tá? O que vai acontecer é que aqui eu tenho todos esses ângulos sendo divididos exatamente na metade. Porque a bissetriz faz isso, esse é o conceito de bissetriz. E aí esse ponto aqui será o incentro do triângulo. O que o incentro tem de propriedade interessante? Ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo, e exatamente por esse fato, ele tem a característica de ser equidistante dos lados do triângulo. Então, a distância aqui do incentro até esse lado é a mesma distância do incentro até esse outro lado, que vai ser a mesma distância do incentro até esse outro lado. Tá? Aí vai ser essa característica do incentro.
Beleza, e o que é o circuncentro? O circuncentro ele é o ponto de encontro das mediatrizes. Deixa eu usar o azulzinho aqui. O que é a mediatriz? Você pega o ponto médio de cada lado, só que ao invés de chegar no vértice oposto, como no caso da mediana, você faz traçar no ponto médio uma reta perpendicular ao lado. Então tá aqui um exemplo de uma. Então aqui está o ponto médio. Eu traço aqui a perpendicular ao lado. Aqui tem que ser perpendicular. E também no outro ponto médio aqui eu traço a perpendicular. Aqui a reta perpendicular. Pois bem, essas são as mediatrizes. As três mediatrizes elas vão se encontrar num ponto, e esse ponto vai ser chamado de circuncentro. Qual a característica do circuncentro? O que ele tem de propriedade especial? Ele vai ser o centro da circunferência circunscrita. É muito difícil de desenhar uma circunferência circunscrita, porque fica sempre na forma de um ovo aqui, mas o circuncentro ele tem esse nome, inclusive, porque ele é o centro da circunferência circunscrita. E aí, exatamente pelo fato de ser uma circunferência circunscrita, ele vai ser equidistante dos vértices do triângulo. Ele está a mesma distância dos três vértices, porque essa distância vai ser o raio dessa circunferência circunscrita. Então são esses os 4 pontos notáveis do triângulo, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Uma outra curiosidade, esses dois primeiros sempre são pontos internos do triângulo. Qualquer triângulo, o baricentro e o incentro sempre são pontos internos. O circuncentro e o ortocentro não. Eles são pontos internos somente nos triângulos acutângulos. Nos triângulos retângulos, eles são pontos que estão na fronteira do triângulo, né? Então sobre o triângulo. O circuncentro vai estar sobre a hipotenusa e o ortocentro sobre o vértice onde tem o ângulo reto. Isso no triângulo retângulo que eu estou falando, né? E quando o triângulo for um triângulo obtusângulo, esses dois pontos são pontos externos do triângulo. Uma curiosidade sobre esses dois é que eles vão estar em posições opostas em relação ao ângulo reto, ao ângulo do triângulo. Pronto, agora fica um triângulo obtusângulo, que é o que eu queria. O ortocentro, ele vai estar aqui, né? Eu tenho que olhar as alturas, então uma altura está aqui, a outra altura, de novo, uma altura está aqui. Aqui eu tenho a reta suporte desse outro lado. E aí eu tenho que sair desse vértice e chegar lá na reta suporte formando 90 graus aqui. E eu tenho aqui a reta suporte do outro lado, e eu tenho que sair daqui desse vértice formando lá 90 graus. Bom, essas três segmentos de reta não se cruzaram, então eu faço o prolongamento delas para poder elas se cruzarem. Lá onde elas se cruzarem vai ser o ortocentro. Aqui então, aqui vai ser o ortocentro. Chama de O, o ortocentro. E o circuncentro? Para o circuncentro eu tenho que olhar as mediatrizes. Então eu olho aqui o ponto médio e passo a reta formando 90 graus. Aqui o ponto médio, passo a reta formando 90 graus. Então, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Aqui o ponto médio, e eu passo a reta formando aqui 90 graus. Pois bem, aqui eles vão se encontrar, esse é o circuncentro, vou chamar de letra C. Então observe que eles estão em semiplanos opostos em relação a esse maior lado do triângulo. Isso sempre vai acontecer quando o triângulo for obtusângulo, tá? O circuncentro vai estar de um lado do plano e o ortocentro do outro lado do plano, do semiplano, né, melhor dizendo, determinados, vai estar em semiplanos opostos determinado por esse maior lado do triângulo. E aí quando você for fechando esse ângulo aqui, de tal maneira que o triângulo fique reto, né, o triângulo fique retângulo, por exemplo, aí o circuncentro vai estar, né, na situação do triângulo retângulo, eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu começar assim. Pronto, aqui no caso do triângulo retângulo, eu vou ter isso, ó. O ortocentro, ele vai estar exatamente aqui nesse vértice, e o circuncentro vai estar exatamente aqui na metade da hipotenusa.